Vou abrir a nossa... Compartilhar a tela aqui. Ok? Consegue abrir aqui? Dá uma olhada. Tá. Pessoal, deixei semana passada essa lista para resolução, né? Semana passada não. Deixei segunda-feira, né, pessoal? Segunda-feira que sempre abre conteúdo na segunda, né? Então essa semana mesmo, mas foi segunda-feira. Então deixei esse exercício aqui, tá? Só lei do seno e cosseno. Eu acho que o primeiro não é lei do seno e cosseno, né? O primeiro não tem. O primeiro é só seno e cosseno mesmo. Agora o 2, o 3, o 4, o 5 são lei do seno e cosseno, certo? Beleza. Deu tempo de pegar a lista? Resolveu? Não resolveu? Só me fala aí para mim saber aí como é que vocês estão na aula. Coloca aí no chat. Lucas, Juliana, Gabriel, seja bem-vindo. Coloca para mim se vocês resolveram ou quiser abrir o microfone e falar à vontade também, galera. Deu tempo de resolver a lista? E aí, pessoal, vocês pegaram a lista? Não resolveu ainda? Beleza, Juliana não resolveu ainda, sem problema. Então tá, então a gente vai fazendo aos poucos aqui, tá bom? Bem tranquilamente. E não, professor. E aí, Gabriel, beleza? Tranquilo. Não, tranquilo. Não deu tempo de resolver, tranquilo, galera. A gente vai resolver aqui na sala. Virtual, né? Olha lá, então. Estamos aí mais uma sexta, né? Pega pra mim aí as folhas. Beleza. Vamos lá, ó. Então, primeira questão. Eu vou ler com vocês aqui, tá bom? E a gente vai começar a resolução, tá? Então, vamos lá na primeira questão. Então, vamos lá. Primeira questão. Para determinar a distância de um barco até a praia, o navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir do ponto A, mediu o ângulo visual mediu o ângulo visual A, fazendo mira em um ponto fixo P da praia, mantendo o barco no mesmo sentido. Ele seguiu até um ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto, sob um ângulo de 2 alfa. Certo? Então, está dizendo aí, ó, a figura ilustra essa situação. Suponha que o navegante tenha medido um ângulo alfa de 30 graus. E ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância de 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será. Então, bora lá, né? Vou desenhar para você entender aqui, tá? Ó, deixa eu puxar um pouco aqui. Aqui tem a trajetória do barco, né? E esse daqui é o nosso ponto P. Certo? Aí o que acontece? O cara, ele observou aqui, segundo o ângulo alfa, que é 30 graus. Ele já falou lá, 30 graus. Beleza? Aí ele andou mais um pouco e o ângulo se tornou 2 alfa. O ângulo ficou 60 graus. Beleza? Então tá bom até aqui. Aí o que acontece? Ele está falando que essa distância aqui, ó, é 2.000 metros. Beleza? E ele pergunta qual que é a menor distância do barco até o ponto P. Tá bom? Galera, a trajetória do barco é a linha pontilhada. Qual será a menor distância? Vamos pensar aqui comigo, ó. Pouquinho, ó. Pensa comigo aqui. Você tem aqui o ponto P, né? E aqui o barco está se deslocando aqui, ó, nessa linha aqui. Qual vai ser a menor distância entre P e o barco? Vai ser quando P estiver a 90 graus do barco. Né? Ó, o barquinho está aqui, né? Vou desenhar o barquinho aqui, ó. Quando o barco estiver aqui, e aqui for 90 graus, aí será a menor distância. Porque se for um ângulo diferente de 90, você não tem a menor distância. Certo? Se o barquinho estiver aqui ou estiver aqui, não há a menor distância. Beleza? Então vamos lá então. Ó,
O que eu vou fazer aqui? Aqui, vou fazer um triângulo retângulo, tá bom? E aí eu vou começar a trabalhar com as tangentes, ok? Por exemplo, ó, a tangente de 30 graus, a tangente de 30 graus é o cateto O professor oposto. tá travando muito. Tá travando? Tá dando um delay, é isso? Tá dando delay? Tá travando. Tá. Juliana, tá travando para você? Sim, não. Até um aluno caiu. Acredito que é o Lucas, né? Tinha o Lucas aí, acho que caiu. Não. Vixe. Ô, Gabriel, você tá com delay? Ou para e depois continua? Como é que é? É um atraso ou é um delay? Gabriel? Ele fica tipo cortando o áudio, cortando. Ele fica tipo cortando o áudio. Aí não dá pra saber. Aí ele pula. Você quer tentar Tipo assim, sair se e eu entrar tava de novo? explicando aqui, aí já apareceu a imagem. Como aí Você pra quer tentar fazer isso, sair e entrar então? de novo? Vou fazer isso aqui pra ver. Tenta sair e entrar de novo. Tá te aguardando aqui, tá? Ok. Juliana, eu vou aguardar um pouquinho o Gabriel retornar, tá? Já continua a questão, tá bom? Vou marcar aqui a tangente de 30, já tá marcado, né? Vou marcar aqui como x e y. Aí o Gabriel pediu de novo para entrar. Vamos ver se melhora para ele agora. Aí, Gabriel, qualquer problema, você fala aí agora, tá? Se tiver um problema, você me fala aí se estiver dando delay, ou se tiver dando delay, ou se estiver atrasando, você me fala, tá bom? Beleza. Beleza, estava te esperando aqui. Ó, eu só coloquei aqui o x e o y, tá? Não coloquei mais nada, só x e y, enquanto você estava fora aí. Então significa o quê? Ó? Quem que é a tangente de 30? A tangente de 30 é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Certo? Quem que é a tangente de 60? A tangente de 60 é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí o que acontece? Ó, quem que vai ser a tangente de 30? A tangente de 30 ela é raiz de 3 sobre 3. Certo? Aqui x, 2000 mais y. Quem que é a tangente de 60? A tangente de 60 ela é raiz de 3. Ok? Então, raiz de 3 é igual a x por y. Então, agora, eu vou tentar isolar aqui, por exemplo, eu quero encontrar o x, né? Então, eu vou isolar o y. Vai ficar tudo em função de x. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. O y é igual a x sobre a raiz de 3. Né? Então, eu passo o y multiplicando, depois eu passo a raiz de 3 dividindo e chego nisso daqui. Tá bom? Desse lado aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. 3x é igual, esse vezes esse, né? É igual a esse vezes esse. Lembra da fração equivalente? Se as duas frações são equivalentes, então significa que é 2.000, tá, galera? Então significa que esse vezes esse tem que ser igual a esse vezes esse daqui. Beleza. Ó,
Quem que é o y? O y, professor, é x raiz de 3. Tá bom? Então, você vai lá, tranquilamente, toca. Olha, aqui eu vou colocar 2.000 mais x raiz de 3. Beleza? Então, como é que vai ficar isso agora? Bora lá ver. Ó, 3x é igual a 2.000 raiz de 3 mais raiz de 3 vezes x raiz de 3. Eu vou ter x. Beleza? Não precisava nem pôr parênteses, mas eu coloquei, tá? Isso daqui é resultado da nossa distributiva, tá certo? Então fica 2.000 raiz de 3 e aqui fica x, né? Então eu passo x subtraindo. 3x menos x é igual a 2.000 raiz de 3. Então 2x é igual a 2.000 raiz de 3. E x é igual a 2.000 raiz de 3 dividido por 2. Então x vale 1.000 raiz de 3. Beleza, pessoal? Deu para entender isso daí? Sem problemas. Juliano entendeu? Gabriel entendeu? Não entendi essa passagem aí, professor, porque o senhor fez a tangente, certo? Foi o que o senhor explicou na outra aula. Cateto oposto e o adjacente, né? Uhum. Aí a tangente de 30 é x. Ó, a tangente de 30, a tangente, vamos pensar só na tangente. Ela é igual a coca, não é? Cateto oposto por cateto adjacente, não é? Quem é o oposto? Esse cara aqui, ó. Esse cara é o oposto. Né? Quem que é adjacente? Esse cara aqui, ó. Certo? Oposto adjacente. Então tá aqui, oposto adjacente. A esse ângulo aqui, ó. Esse cara aqui. Se eu pegar o ângulo de 60, o oposto e o adjacente será x sobre y, né? Cateto oposto adjacente, x sobre y. Certo? A Juliana falou, sim, mas a distância seria o valor de x, então? Isso aí, Juliana. Ó, a distância é o valor de x, certo? Porque aqui, a distância tem que ser quando o ponto P e o ângulo e o barquinho fazem 90 graus. Beleza? Porque ó, esse cara aqui, ele não é a menor distância. A pergunta é, qual que é a menor distância do barquinho e do ponto P? Só vai ser a menor distância quando você tiver o ponto P alinhado com o barquinho. Aí tem a menor distância. Se tiver daqui até aqui, ó, não é a menor distância. Daqui até aqui também não é a menor distância. Beleza? Quanto que deu o resultado, professor? 1.000 raiz de 3. Tá. Alternativa B. Beleza? Beleza. Próxima. Bora lá, então. Essa próxima, vou até dar um tempinho pra vocês fazerem, tá? Se quiser se deleitar aí na questão. Essa é uma questão bem bacana. Ó, vou compartilhar com vocês aqui, tá? Sobre qual exercício da lista é sempre mais difícil do que o que o senhor demonstra? Hã? Não, o que eu resolvi, eu acho que é o mais difícil. Os outros agora são bem facinhos. Isso aí eu não achei fácil, não. Não, o 2 ou 1? Não, o 1 é mais dificinho mesmo. O 2 vai ser mais fácil. Ó, questão 2. João está procurando cercar um terreno triangular que ele comprou no campo. Ele sabe que dois lados desse terreno medem 10 e 6 e formam entre si um ângulo de 120 graus. O terreno será cercado com 3 voltas de arame farpado. Se o preço do metro do arame custa R$5, qual será o valor gasto por João para a compra do arame? Então vamos lá. Mete a mão e pega a mão. Bora lá, pessoal. Então, vou desenhar aqui para vocês, tá? Ó, ele tem um terreno
desse formato aqui, ó. Aqui é 10, aqui é 6 e aqui é 120. 120? Ah, então eu desenho um triângulo meio esquisito, né? Deixa eu dar uma... Então eu vou desenhar de novo, tá? Porque esse ângulo aqui nunca pode ser 120, né, galera? Também não pode abusar da geometria, né? Aqui, ó. Aqui é 120, tá bom? Aqui eu vou falar que é 6 e aqui eu vou chamar de 10. Bom? Para você saber o perímetro, como vocês já sabem, o perímetro é a soma dos lados, né? Então, você tem que encontrar qual que é o valor de x, né? Aí você vai falar para mim, professor, como é que eu vou encontrar o valor de x aí? E aí, como é que você vai encontrar? Você vai encontrar usando, como você tem dois lados e um ângulo, vai usar a lei dos cossenos, né? Qual que é a lei do cosseno? Ó, a lei do cosseno fala assim: a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc cosseno do ângulo alfa. Tá? Gente, quem que é A? É o lado que está oposto. O lado que está faltando aqui, né? Nem sempre, professor, sempre o lado que está faltando? Não. Eu posso, por exemplo, colocar o x aqui e o 6 aqui. O valor isolado é o que está oposto ao ângulo. Essa é a regra, tá? Sempre o que está oposto ao ângulo é o valor que será isolado, tá bom? Então eu tenho aqui a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc cosseno do ângulo alfa. Então o que eu tenho aqui então? Ó, eu tenho x ao quadrado, certo? É igual a 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2, 10 vezes 6 cosseno de alfa. Ou cosseno, alfa não, é o ângulo de 120, né? Cosseno de 120 graus. Beleza? Vocês querem resolver essa aí rapidinho? Pode ser? Vamos. Pode ser, beleza, Gabriel. Então vou dar um tempinho para vocês, tá? Anthony também. Boa noite, professor. Desculpa Boa o noite. atraso aí na entrada da aula, eu esqueci, meu. Não, sem problema, Anthony. Beleza, então... E eu esqueci de desligar o microfone também, desculpa aí. Não tem problema não. Juliana também, aí pode resolver, tá bom? Vou dar um tempinho, estou aqui, tá? Quando vocês estão resolvendo. Posta aí no fórum quando você resolveu, abre o microfone e fala, tá? Quanto você encontrou, beleza? Professor, quanto que era o cosseno de 120 mesmo? Era 0, quanto? Isso aí eu não entendi, porque o senhor falou lá que eu devia saber, não é? Nos ângulos notáveis. O cosseno de 120, ele é meio, né? Menos meio. Por que que ele é menos meio aqui? Você tem que lembrar disso daqui, ó, círculo trigonométrico, ó. Tem o círculo trigonométrico, tá bom? E aí, você vai usar aquela tabelinha. A tabelinha que você tem que saber. Vou fazer só seno e cosseno, tá? Depois você lembra da tangente. Ah, tá. Isso aí é um oposto ao outro, né? Que se aqui cima é meio, porque, ó, se você o oposto pensar... é menos meio. Ah, eu lembro disso aí. Ó, porque assim, se esse cara aqui, você tá falando de 120. Se aqui é 120, aqui é 120, tá? Se aqui é 120, então o que falta é 60. Então, na verdade, você precisa do cosseno de 60 negativo. O cosseno de 60 em sua forma negativa. Tá bom? Aí, como você sabe, ó, se você colocar 30, 45 e 60, você vai ter 1, 2, 3, 3, 2, 1. E todo mundo na raiz dividido por 2, né? Então, ó, vai ficar meio. Meio, e aqui vai ficar menos meio porque ele está no segundo quadrante. Tá bom? Ah, tá. Se quiser colocar aqui, ó. Aqui eu posso até pegar esse cara, substituir por menos meio. Né? Então, 2 vezes 10 vezes 6, eu vou até colocar aqui para você. Menos 120. Tá? Aqui é o segundo lá. Professor, na hora que eu vou fazer a conta aqui, posso usar 0,5, né? Não precisa ser meio na calculadora, né? Ou não? Pode sim. Pode usar Então menos fica... 0,5, é a mesma coisa de meio, tá bom? Aí fica, não sei se eu fiz certo, né? 136 menos 120, daí dá 16.
Não? Não. Ó, menos com menos é uma multiplicação isso aqui. Menos com menos fica mais. Então aqui fica 120 vezes meio, que dá 60. Aí você vai ter 136 mais 60. Tá. Ó, já ia errar, já ia errar. Tem essas Já ia pegadinhas. zerar. Já ia zerar na prova, já. Ah, para falar em prova, semana que vem terá uma provinha para vocês aí no Moodle. Não terá conteúdo semanal. Serão 7 questões. E essas 7 questões estão pontuadas lá, tá? As 7 questões juntas valem 10 pontos. É que tem umas questões que valem 1 ponto e tem questões que valem 2 pontos. Tá certo? Perfeito, Juliana. A resposta é 14, isso mesmo, né? Isso Continuando. aí. Raiz de 196. Isso. Raiz de 196. 14. Mas essa prova aí o senhor vai liberar segunda e vai poder entregar até sábado, né? À noite. Igual tá Não, nas eu vou liberar atividades. segunda e você vai poder entregar até domingo à noite, até o dia Isso, até o verdade. 29, tá bom? Vai ter Tá bom. videoconferência? Vai. Só que eu vou separar questões para ter que anotar isso. Que eu vou separar questões para resolver na videoconferência que não tem a ver necessariamente com a nossa prova, tá bom? Não precisa, eu vou levar minhas questões da prova para resolver na videoconferência. Jamais. Jamais. Tá bom? Nem trocando os números. Não. Vou até marcar aqui, porque eu tinha esquecido de colocar as questões lá pra gente brincar. Brincar, só o senhor que se diverte. Então agora vocês vão começar a se divertir também, beleza? Então, não esqueçam, tá? Avisa o colega de vocês que eu vou fazer até um videozinho lá pra orientar como... não tem muita orientação, né? Porque assim, a prova é questionário, que vale 10 pontos, né? E esses 10 pontos, eles são um peso de 20% na sua nota. Então, por exemplo, quem tirar 10 já ganhou 2 pontos na média. Tá bom? Não esqueci disso. Vamos lá para a questão de número 3. Questão de número 3 eu vou deixar por conta de vocês, hein? Eu vou colocar ela aí porque ela é bem simples, não vou nem compartilhar. Ó, aqui é 120, né? Aqui é X. Aqui é 100 e aqui é 30. Aí ele pergunta qual é o valor de X. Né? Tranquilinho, né? Ó, aqui é um ângulo de 120, aqui é um ângulo de 30, aqui mede 100, aqui mede X. Qual é o valor de X? Como você percebe, você não tem dois lados, mas você tem dois ângulos. Se você tem dois ângulos, você pode usar a lei do seno, né? Não do cosseno. Não. É isso. Então, ó, vamos ver só para vocês se lembrarem aqui, ó. Eu tenho aqui A, B, B minúsculo, tá? C. A maiúsculo, B maiúsculo e C maiúsculo, tá? Então, ó, o C maiúsculo, C minúsculo, está para o seno do ângulo Czão aqui, né? Ó, o A está para o oposto dele, que é o seno de B. Tá bom? E se eu quiser também usar o Bzinho, está para o seno de Azão. Tá bom? Usando isso, estou aguardando vocês me falar o valor do X. Bem simples essa, hein? Beleza? Estou aguardando, então. Beleza, pessoal? Estou aqui, tá? Se você encontrar a resposta, coloca no chat ou abre o microfone e me fala aí, tá bom?
Professor, Fala, Gabriel. deixa eu testar um negócio aqui pra ver se dá pra mostrar a câmera na minha cara. Calma aí. Tá, quer ver? Ó, vou colocar você em evidência. Pode ser? É que eu quero virar a câmera aqui. Ah, achei. Achou? Aqui, ó. Aí. Passa pra cá. Ó, tá, não sei se tá certo. Se eu Só tá não treme a acompanhando câmera, aí. senão eu não consigo ver. Isso, agora eu tô vendo. Tô vendo tudo. X tá pra Mas, ó, 120. essa montagem tá certa, tá? Ou tá errada? X tá pra 120 e 100 tá pra 100. Tá certo? Certinho, cara. E Aí aí? fica aqui, ó. 100. E agora eu tô com uma dúvida. Eu não posso cortar esses dois 5, né? Ah, mas por que que você colocou... Ah, tá. O 100 é o 120 menos meio, tá certo? E aqui você E tem o X... É X sendo X... de 30. Ô, Mas por que é você colocou meio. muito? Verdade, é meio. É Chapei. meio. É que o 0,5 ficou na cabeça. Isso, é meio. Aí, isso aí, o outro E também é meio. aqui. Isso, chapei. Aí, se fosse fazer essa multiplicação aqui, dava 50, né? 100 vezes Isso, dá menos menos meio. 50. Isso. E esse aqui eu faço o quê? Eu poderia cortar esses dois aqui, Agora você pode cortar, né? aí vai dar 100 só. Menos 100. Peraí, mas o seno de 120, o seno de 120 você encontrou... O seno não é menos meio? esse é o cosseno. Nossa, O seno de 120 não é esse daí, não. que burro. O Esqueci. seno de 120, vamos montar aqui para você ver o círculo trigonométrico, beleza? Dá 0,86 menos 0,86 do 120? Não, dá mais. Dá mais. Você pode pensar como mais raiz de 3 sobre 2, que é o 0,86. Tá bom? Vou voltar aqui, ó. Vou fazer. Ó. Como é que eu acho o seno de 120? Vamos lá, galera. Ó, se você está pensando no seno de 120, o 120 está aqui, ó. Seria mais ou menos esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Aqui é 120, né? 120. E esse outro aqui é 60. Certo? E aí, ó, se esse cara aqui, o 120, quem que é o seno de 120? Tá aqui, ó. O seno de 120, galera, é a mesma coisa do seno de 60, tá bom? Seno, então, olhando aqui, ó, porque presta atenção, se você puxar outro ângulo aqui, ó, e ele for 60 graus, esses dois vão se encontrar, tá vendo? Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60. Beleza? Ok? Então, o que eu vou ter agora aqui, ó? Seno de 120, então eu vou ter assim, ó. Então, X, raiz de 3, não é? isso, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então ficaria 100 vezes raiz de 3 sobre 2. Isso. Aí não poderia cortar os dois de baixo, né, e fazer 100 vezes 1,7. Pode, mas a alternativa, se você for trabalhar você está pegando um número decimal, né? As alternativas, elas estão todas em números racionais, ó. Tá vendo? Se você ficar tirando a raiz, você vai ter dificuldade depois para encontrar a alternativa correta. Tá? Então vamos Ah, trabalhar com a raiz tá. de 3 mesmo, tá bom? Ó, x seno de 120, assim como 100, o lado oposto é esse daqui, ó, que também tem que ser 30, né, galera? Porque 30 mais 120 mais 30 é 180, né? Então aqui eu tenho 100 está para o seno de 30. Então como é que fica isso? X multiplicado pelo seno de 30 é igual ao seno de 120 vezes 100. Quem que é o seno de 30? É meio. Quem que é o seno de 120? É raiz de 3 sobre 2. Aí, ó, como você falou, 100, 100. Como você falou, Gabriel, agora você pode cortar o 2, ó. Fica assim, x sobre 2 é igual a raiz de 3 vezes 100 dividido por 2. Quando você corta aqui, ó,
x é igual a 100 raiz de 3. Beleza? Supimpa. Ô, professor, essa aí tava tranquila, hein? Tranquilo. Só Essa cuidado. é questão Coloca de na prova, né? prova. Essa é questão de prova, né? Pode ser, pode ser. É uma questão de lei do seno e poder estar muito bem na prova. Beleza? Só cuidado aí com os senos, né? Ah, o cosseno de 150, entendeu? Cuidado, tem que olhar no círculo trigonométrico, entendeu? Para ver qual que é. Ó. Todos os múltiplos de 30 você tem que encontrar, né? De 120, de 150, entendeu? Todos esses você tem que usar a tabela para encontrar, tá? Questão de número 4. Já que vocês gostaram tanto, acho que a 4 é uma questão de seno também. Não, a 4 não é. A 4 é do cosseno, né? Por que, professor, a 4 é do cosseno? Você tem 3 lados, ó. Vou resumir aqui a questão para vocês, tá? Você tem aqui... Professor, Ó, toda vez que for cosseno, seriam que tem 2 ângulos e só um lado. É isso, né? Ou não? isso. Isso é Toda vez que for seno. cosseno, você tem 2 lados e um ângulo. Se tiver 2 ângulos e um lado só, você usa a lei do seno. Ok? Ok? Ó, essa questão aqui, estou olhando aqui a questão 2. A questão 2, faltou uma coisinha na questão 2. Deixa eu ver se eu encontro aqui o papel da questão número 2. Deixa eu ver. Esse daqui. Pronto. Na questão... Tá. Na questão de número 2, até amassei o papel. Vou pôr aqui de novo. Ó. Pronto. Na questão de número 2, não é só para encontrar o x, né, galera? É para encontrar quanto que ia gastar para cercar tudo, hein? Dando 2 voltas, 3 voltas, ele falou. Então, você tem aqui, ó, 14, né? Aí você tem 10 mais 6 mais 14 dá 30. Né, ó? 6 mais 14 dá 20, mais 10 dá 30, certo? E aí, eu vou dar 3 voltas. Então, eu tenho 90. Certo? Se o preço do metro custa R$5, qual será o gasto com a compra de arame, né? Deixa eu ver quantas voltas ele está falando aqui. 2 mais 10 de 6, principalmente. Tem 3 voltas de arame. Não é. Eu fiz aqui com... tá. Com 3 voltas de arame, aí deu 90. E aí você está custando R$5 cada metro, né? Aí você faz 90 vezes 5, dá 450, tá? Só para finalizar aquela questão, porque eu deixei só o 14, né? Você tem que achar o 14, falar o perímetro quanto que é. O perímetro é 30. Tem que dar 3 voltas. 3 vezes 30, 90. Cada metro é 5. Então, 5 vezes 90 é 450, tá bom? Só para encerrar essa questão. A questão que ficou faltando... Na verdade tem outra também, né? Mas a que a gente está falando aqui na questão 4 é assim, ó. Você tem aqui medindo 10 raiz de 3, você tem aqui medindo 5, você tem aqui medindo 150. Tá bom? E aí eu venho com a pergunta. Quanto mede o x? Certo? E aí, beleza. Determina o x aí. Tem 2 lados e um ângulo só. 2 lados e um ângulo, galera. Você vai usar a lei do cosseno, né? Cosseno, não seno, tá bom? Então vamos lá. Vou aguardar vocês usar essa lei do cosseno, tá certo? Quem achar primeiro a resolução aí me fala, tá? Resposta.
E aí, pessoal, quem achar primeiro, coloca aí pra me ver, hein? Pessoal, agora eu fiquei. O cosseno de 150 é 0,69, certo? E aí, teacher? Cosseno de 150 ficou quanto? 0,69. Não. O Oxe, tá. cosseno de 150, ele é o mesmo cosseno de 30. Só que o sinal Oxe. oposto, né? Ah, tá. É que eu tô colocando em decimal. Tem que ser sempre em raiz? É, melhor trabalhar sempre com raiz. Não fiquei memorizando muito o decimal, não. O pessoal usa só raiz, tá? Ó, quando você fala 150, ele tá aqui, ó. Isso aqui é 150 graus. 150 graus, o cosseno bate aqui. É a mesma coisa do cosseno de 30, só que com o sinal oposto, né? Porque ele tá no segundo quadrante. Então seria raiz de 2 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 30, 45, 60. Ah, tá. Raiz de 3 sobre 2, né? Isso, negativo, porque ele está no segundo quadrante, né? E aqui aqui é o zero, né? Aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é negativo. Mais menos, mais menos. Somente, e 10 raiz de 3 ao quadrado é 30. 10 raiz de 3 ao quadrado? Isso. Não. 10 raiz de Caramba, eu 3 fiz ao tudo quadrado é errado. 300. Porque, ó, é 10 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. Ah, tá. Tem que separar. Se você não quiser Difícil. separar, você pode até fazer assim, ó, por exemplo. Você pensar aqui, ó, 10 raiz de 3 vezes 10 raiz de 3. Raiz com raiz se anula, fica só o 3. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 3 dá 300. Nossa, que chongo. Fica x quadrado é igual a 300 mais 25. Aí menos 2 vezes 300 vezes 25 vezes menos raiz de 3 sobre 2. Fica 325 menos 2 vezes 300 vezes 25. Dá 15.000. Tá certo? O resultado final deu 15 mil? Não. Aí fica 15.000 menos 325. Não, não tá não. Ah, vou chorar. Então vou esperar você responder. Deixa quieto. Não, ó, vamos lá. Como é que você montou? Fala pra mim que eu vou montando aqui, vai, fala aí. A fórmula normal, né, é A ao quadrado Ah, mais B ao quadrado mais é igual mais C ao quadrado menos 2 vezes AB cosseno do ângulo. BC, né? Que você escolheu aqui, né? Cosseno do Isso. ângulo. BC. Tá. E agora, como é que ficou? Aí ficou x, Ah, x quadrado é igual ah. 10 raiz de 3 ao quadrado Isso. Ah. mais 5 ao quadrado. Uhum. E menos Ah. 2 vezes 10 raiz de 3 Isso. vezes 5 Isso. vezes o cosseno de 150. Aê! Tá tudo certo. Tudo certo. Bora resolver isso aí então. Ó. Então, 10 raiz de 3 vezes 10 raiz de 3 dá 300. Isso. Mais 5 ao quadrado, 25. Isso. Menos 2 vezes 300. 2 vezes 6. 300? Não Por é que 2 10 vezes... raiz de 3? Então, é que raiz de 3 ao quadrado que é 300, né?
Aqui não tá quadrado. Aqui é só 2 vezes 10 vezes 5. 2 vezes 10 vezes 5 vai dar 100. 100 raiz de Ah, 3. tá. É que eu tô colocando. Mas por que o senhor tirou a raiz? Não, a raiz tá aqui, ó. Não chegaram, não. Eu só multipliquei os que dava, ó. 2 vezes 5, 2 vezes 10 vezes 5. 2 vezes 10 é 20, vezes 5 é 100. Ah, tá. Então não precisa multiplicar o raiz de 3, né? Não, você pode Por isso deixar ele tô... assim mesmo. Não precisa ficar se preocupando com ele, não. Aí quando você for fazer o cosseno, você percebe que o cosseno, como você já falou, é menos raiz de 3 sobre 2. Aí pode cortar. Agora, calma, não tá calma nessa hora, vamos lá. Aqui vai dar 325, menos com menos fica mais, certo? Esse daqui vai ficar 50 dividido por 2, 100 dividido por 2 dá 50. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Beleza? Calma aí, eu não ouvi o que o senhor falou. Ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 deu 3. Menos com menos deu mais. E 100 dividido por 2 deu 50. Ah, tá. Entendi. Beleza? Então eu Beleza. tenho x ao quadrado é 325 mais 150, que é igual a x ao quadrado 475. Então x é a raiz quadrada de 475. Não tem essa alternativa. Não tem, não. Essa é essa daqui, ó, tá vendo? Não tem alternativa, né? Professor, tá errado, não tem alternativa. Problema não, galera. Não tem alternativa, você encontra. Por quê? Essa daqui não é a maneira que você deve apresentar a resposta. A resposta tem que ser da maneira mais simples possível, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou racionalizar esse 475 aqui, né? Eu vou simplificar ele. Ó, 475 dá para dividir por 5? Dá, né? Vai perceber que dá para dividir por 5. Dá para dividir por 5 e vai ficar 95. 95 dá para dividir por 5? Dá de novo. Dá 19. 19 dá por 19, dá 1. Então, como é que fica isso? X é igual a 5 ao quadrado vezes 19. Beleza? Então, x é... Qual que é a raiz quadrada de 5 ao quadrado? É 5. 5 raiz de 19. Cinco raiz de 19. Ô, professor, Fala, Anthony. vou dar uma dica aí pro pessoal. Eu prefiro pegar todos os resultados e passar para número decimal, professor. Tiro da raiz depois. Então, põe na calculadora 5 raiz de 19. Aí deu tanto. Eu falei, é isso, bateu com o meu. Eu prefiro fazer assim. Não sei. Pode ser. Mas, por exemplo, se eu te der uma O prova... problema era uma prova, né? O problema era uma prova. Esse é o problema. Uma prova sem calculadora. E aí você vai pegar lá, resolver essa questão aqui, ó. Sem calculadora. Olha a alternativa que tem, ó. 5 raiz de 19 é uma alternativa. 5 raiz de 7, 9 raiz de 3, 25 e 10, né? Então, por exemplo, olha provas que vocês vão fazer que não vai ter calculadora. ENAD, por exemplo. ENAD, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele não usa calculadora, né? Você vai ter que representar o Instituto Federal sem calculadora. Ah, vou fazer um concurso, também não pode calculadora, entendeu? Vou fazer um processo seletivo para uma grande multinacional. Muitos deles não usam calculadora. Alguns usam, outros não, né? Então aí tem que contar com a sorte. Tá bom? Beleza, vamos lá para a última? Última questão eu vou abrir aqui para vocês, tá bom? Vou deixar eu até pode colar essa coisa aqui, ó. E professor? E professor? Fala, pode falar, Gabriel. O senhor é daqueles professores lá que se eu ver se o aluno tá se esforçando, o senhor dá uma forcinha, né? Não, mas se você está se esforçando, a força é automática, né? Ela vem de você mesmo, não precisa empurrar, não. Se você estiver se esforçando, você vai conseguir chegar no bom resultado. Não tem esse grilo, não. Vamos nessa fé aí então, hein? Ó, vocês vão ter... Ó, nunca aconteceu... Nunca... Ó, eu trabalho faz uns
10 anos como professor, né? Eu nunca dei uma prova para os alunos resolverem em uma semana e ter uma semana para resolver, né? Eu nunca dei uma prova que eles tivessem uma semana para resolver, tá bom? Então, ó, agora vocês estão sem certo privilégio, né? Evitem consultas, tá bom? Eu sei que, tipo, nossa, professor, é sério que você vai falar isso? É, pessoal, tá um pouquinho da consciência de vocês, tá bom? Evita um pouco da consulta. Tenta usar, tirar nota do que você realmente sabe, tá bom? Pode, tipo, fiquei o dia inteiro resolvendo a questão. O dia inteiro eu fiquei pensando na minha questão. Tá bom, o tempo é ilimitado mesmo, ninguém tá questionando o tempo. Mesmo porque eu sempre achei injusto colocar tempo nas provas, sabe? Que a gente coloca porque o sistema obriga a gente a colocar, né? Eu não posso ficar lá o dia inteiro esperando fazer a prova. Mas é legal você... Por exemplo, ninguém pergunta quanto tempo o Newton elaborou, quanto tempo o Newton demorou para elaborar as teorias dele. Ou quanto tempo Einstein demorou para... Ninguém pergunta quanto tempo se demora. Entendeu? O que é importante é que você resolva. Então agora você tem essa chance, né? Tem a limitação, que é uma semana, mas é tempo demais para resolver, né? Então você pode ficar pensando, refletindo, etc, etc. Tá bom? Última questão aí para vocês matar, ó. Eu tenho um triângulo, tá bom? Esse triângulo tem ângulo de 120, tá? AB mede 40, beleza? Aí eu tenho o B, ângulo de 15, então aqui é 15. E aí eu pergunto quanto que vale aqui. Né? Não, eu pergunto quanto que é a distância AD. Quanto que é esse cara aqui, ó. Distância AD, né? Aqui tá determinado, né? Esse X aqui, eu sei quem que é. Gente, se aqui é 120, aqui é 15, então esse cara aqui ele tem que ser 45, galera. Tem que ser 45. Eu tô aqui, ó. 45. Não, vou até matar aqui para vocês, ó. Professor, então o que que eu tenho? Você tem 3 ângulos e um lado. Qual que é a lei que você vai usar, né? Seninho. Aê! Isso aí. Manda ver, então. Me fala aí o que vocês encontram. É o X, tá? Tem que descobrir. Tô aguardando. 3 minutinhos, eu resolvo e a gente encerra, tá? Professor, é R$ 20 de 6? Aê, Anthony. Perfeito, cara. É isso mesmo. R$ 20 de 6. Bora lá então, né, Anthony? Matou, hein? Ó, a interrogação está para o seno de 120, assim como o 40 está para o seno de 45, né? Aí você vem aqui, ó, faz a distributiva aqui, né, ó. Interrogação, vamos fazer aqui, ó, vamos lá. Interrogação vezes seno de 45 é igual a 40 vezes o seno de 120. Certo? Quem que é o seno de 45? A raiz de 2 sobre 2. Interrogação aqui. Quem que é o seno de 120, tá? Vou dar como certo aqui, mas tenho certeza que vocês sabem, né? O seno de 120
o seno de 120 ele vai ser, deixa eu lembrar aqui, você tem que usar o círculo trigonométrico, raiz de 3 sobre 2. Tá? Lembra do círculo trigonométrico, né? O 120, onde ele tá? Ele tá aqui, ó. Então ele compartilha o mesmo seno de 60. Aqui é 60. Aqui é 120. Eles têm o mesmo seno. Fechou? Aí, ó, quando você chegou aqui, fica bem fácil, né? Porque, ó, vou cortar o 2, foi embora. Aí fica. Interrogaçãozinha é 40 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Não pode deixar assim, né, galera? Não pode deixar raiz de 3. O que é isso aqui que você vai deixar? Não vai ter isso na prova, não. Então, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que racionalizar, né? Então, você racionaliza. Raiz de 2 vezes a raiz de 2, né? Vai ficar, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6. Então, 40 raiz de 6. 40 dividido por 2 é 20. Raiz de 6. Beleza? Tranquilo, galera? Alguma dúvida aí nessa questão? Gabriel, Juliana e Antônio. O Antônio mandou ver, já tinha falado a resposta, né? Gabriel e Juliana, alguma dúvida? Não? Beleza. Pessoal, então eu vou encerrando por aqui hoje. Aí, Juliana, tudo certo? Opa, rapidão. Um minutinho. Pode falar. Eu só não entendi porque você fez essa passagem do raiz de 2 aí, ó. Você não pode deixar a raiz embaixo. Não é a maneira mais simples de resolver, de deixar o valor. Então você tem que tirar a raiz de baixo. Aí eu multiplico por raiz de 2 sobre raiz de 2, que é 1, né? Multiplico por 1, aí fica raiz de 6 dividido por raiz de 2 por raiz de 2 é 2. 40 por 2 é 20. É uma maneira, Gabriel, de simplificar o seu número. Tá bom? Tá bom. Tem que deixar da maneira mais simples possível, tá? E aí você multiplica por 1, porque você sabe que não vai alterar, né? Você não tem alteração nenhuma multiplicando por número dividido por ele mesmo. Beleza? Entendi. Pessoal, agradeço aí a participação de todos vocês. Gabriel, Antônio e Juliana, muito obrigado por participarem. Próxima semana a gente vai ter alguma tiração de dúvidas, colocar algumas questões aí para a gente pensar. E vocês terão aí a semana inteira para fazer a provinha que vale peso 2 a nota de vocês. Tá bom? Tudo de bom para vocês e até a próxima. Muito obrigado aí. Valeu, professor. Tamo Forte junto abraço, aí. Deus abençoe, hein? Sextou. Falou, Antônio. Amém, Gabriel. Tchau, tchau, Juliana. Forte.